glória do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, eu quero ler com os irmãos o versículo 1 até o verso 9. Gênesis capítulo 11, versículo 1 até o verso 9, que diz assim, a palavra de Deus. Todos encontraram, digam amém. Gênesis capítulo 11, verso 1 até o verso 9, que diz assim: Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedras e o betume de cal. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque o céu. Tornemo-nos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor, porém, desceu, repita, o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: o povo é um e todos têm uma só língua. Começaram a construir uma torre. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Repita aí as últimas palavras. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, a tua bênção, o teu nome sobre os teus filhos. Cada um aqui, Pai, seja abençoado. Sim, Senhor, com entendimento, com abertura de olhos, com abertura da visão. E absolutamente, Senhor, seja o teu nome exaltado, seja a tua palavra viva, Senhor, sobre cada um. Oramos, repreendendo todo o mal, e que o teu povo seja abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre algo muito importante para as nossas vidas, que é a necessidade que temos de aprender sobre a linguagem e a unidade, aonde há a mesma língua e então a unidade, não há limite. E para compreendermos isso na Escritura, eu preciso primeiro explicar sobre esse texto. O texto é após o dilúvio. Nós temos aqui os descendentes de Caim, que eles cumpriram o papel de se afastar de Deus. Eles seguiram distantes do Senhor e eles se reuniram para construir um monumento a eles mesmos. O texto da palavra declara no verso 4: Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque o céu. Os estudos sobre esse texto dão o entendimento de que eles alcançaram uma torre tão grande. Há quem diga que ela alcançou a altura de 2 quilômetros de altura. Havia 2.000 metros de altura. E era uma torre que iria demonstrar o poder deles. A exaltação seria para si. E aqui
nós vemos o ambiente que se formou para a exaltação do ser humano. Eu quero aqui deixar uma palavra para você sobre isso. Quando o homem se reúne para exaltar a si mesmo, coisa boa não existirá, coisa boa não acontecerá. Você pode ver na Bíblia um exemplo disso quando você observar a cidade de Nínive. Nínive foi uma das cidades mais perversas da terra. Perversa ao ponto tal que o Senhor declarou que iria destruir Nínive. A maldade na cidade de Nínive era tão grande, que o Senhor decidiu destruir. E por um ato de misericórdia enviou o seu profeta para pregar que eles seriam destruídos. E isso não aconteceria se eles se convertessem. Você conhece a história, eles se converteram, jejuaram e oraram, se arrependendo dos seus pecados, e o Senhor Deus poupou aquela cidade. O texto da palavra demonstra que estava no início se formando algo que talvez fosse gerar uma terceira ou a segunda destruição, porque a primeira já tinha acontecido, era o dilúvio. É claro, o próprio Deus prometeu que não traria mais o dilúvio sobre a terra, mas é claro que haveria sim a mão do Senhor trazendo juízo para o mal que se formaria, e Deus que declarou que não destruiria a terra de novo da mesma forma, ele separa essas pessoas, e ele separou por meio da linguagem. Eles não falavam mais agora a mesma linguagem. Eu quero retornar com você aí no texto, quando o texto fala no começo: ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície da terra de Sinear e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E aí eles traçam um plano, já lemos o verso 4, e o Senhor desceu para contemplar o que eles estavam fazendo. O texto aqui é bem semelhante ao que o próprio Deus fez quando veio falar com Abraão. Você conhece o texto? Vieram 3 anjos. Um ficou com Abraão e 2 foram para Sodoma e Gomorra. E quando o que ficou com Abraão, o texto se repete e diz: e o Senhor ficou ali com Abraão, e o Senhor falou com Abraão. O texto da palavra então diz que eles têm a presença de Deus contemplando o que eles estão fazendo. Verso 5: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor, veja, o próprio Deus disse: o povo é um e todos têm uma só língua. Começaram a construir uma torre. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Só para você ter uma ideia, o que Deus fez aqui foi um ato de misericórdia, separá-los. Por quê? Quando você estuda o efeito do homem sem Deus se unindo, você vai ver as piores atrocidades, Considero que uma das atrocidades que nós contemplamos nos últimos tempos foi a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto Judeu. E não só o Holocausto Judeu, foram mortos cerca de 7 milhões de judeus, mas se tratando somente do povo de Israel, porque só da Polônia foram 14 milhões, isso na primeira parte da guerra. Não é falado isso, mas só poloneses no começo da guerra foram 14 milhões. E se você estudar a formação do exército da Alemanha, a formação deles foi criado dando ênfase que eles eram a supremacia sobre a terra. O povo supremo sobre a terra, descendente de uma raça suprema,
estava para se levantar e governar o mundo. E a palavra Deus não estava no meio do ensino comum, mas sim a palavra do Estado, como sendo o seremos famosos, aqui conforme está escrito no verso 4, essa mesma observação. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo cume toque o céu, tornemo-nos famosos tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, nós seremos um governo único e estaremos debaixo de uma autoridade única. E aqui Deus não está no meio. Eles eram contrários ao Senhor. Pastor, mas eles têm a liberdade de fazer isso. Eu quero só lembrar você: quem criou todas as coisas não foram eles. Quem os trouxe à vida, quem deu a vida, não foram eles mesmos, mas sim o Criador de todas as coisas. A descendência deles era a descendência desobediente. Aliás, fazer uma correção, né? Eu falei descendência de Caim, desculpa, gente. Descendência de Cão, ou de Canaã. Muito bem, eu quero dar ênfase aqui para os irmãos da observação que nós podemos fazer quanto a esse texto, e quando eu falei do Holocausto Judeu, quando eu falei da Segunda Guerra Mundial, você vai ver a crueldade do exército alemão. Os filmes não conseguem transmitir a crueldade. Pastor, claro que consegue, de forma nenhuma, meu irmão, de forma nenhuma. Você pode assistir o filme que for, nenhum deles conseguirá alcançar 10% da crueldade da guerra. Por quê? Porque primeiro é proibido nas cenas realidade extrema, é proibido usar durante muito tempo a crueldade, é proibido, ninguém conseguiria assistir. O filme tem uma cena cruel, duas com espaço de tempo. Na guerra, na realidade, é de manhã, de tarde, de noite. Crueldade extrema, de manhã, de tarde e de noite. Eu acredito que com isso ficou claro que nada pode transpassar. Nada pode, nenhum filme consegue alcançar um pouquinho do que foi a guerra genuinamente. Tanto é que o efeito da guerra na vida de tantos que foram para o Vietnã, por exemplo, voltaram com a mente transtornada e muitos não conseguiram se adequar mais à sociedade. Agora, em todas elas, as mais cruéis atrocidades foram causadas quando Deus não era o Senhor. É claro, você vai encontrar na história do cristianismo pessoas que em nome de Deus também fizeram as piores atrocidades. É verdade, isso aconteceu. Porém, não eram cristãos que seguiam a Escritura genuinamente. Aliás, você vai encontrar até o motivo, porque a exaltação era para uma liderança de uma igreja local e um líder supremo dessa igreja local na história do cristianismo. Que isso não caminha com o ensino da palavra. O ensino da palavra vai conduzir você para ter Deus como Senhor da sua vida. E sendo Ele Senhor da sua vida, Ele vai sempre requerer algo de você que vai trazer luz, vai tirar você das trevas e vai abençoar a sua casa. Eu quero aqui dar ênfase. A palavra do Senhor nos traz a reflexão. O próprio Deus disse: agora eles começam a construir a torre, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eu vou dizer para você o que ia acontecer aqui. Certamente, quando terminasse de construir a torre, que ela alcançasse a primeira nuvem, eles iam agora dizer: viu? Conseguimos fazer esse grande feito.
Agora nós vamos fazer mais isso aqui. E aí, meu irmão, não queira saber o que seria esse grande feito. O texto mostra o próprio Deus dizendo: vamos interferir, não vamos permitir isso continuar. Certamente, um ato de misericórdia de Deus. O Senhor aqui separa as pessoas. O próprio Deus separou as pessoas, mudando as suas palavras. Eles não compreendiam entre eles o que eles falavam, e cada um foi para um lado, conforme está escrito no texto. Agora, entenda bem aí. Deus tem interesse em que você tenha unidade, e para ter unidade tem que falar a mesma língua. Eu quero deixar claro aqui, porque senão pode ser que alguém se perca, né, ouvindo, dizendo: não estou entendendo nada. Presta atenção. Você já viu um casamento com problemas? Sabe por que o casamento está com problemas? Porque, na maioria das vezes, esmagadoramente, 98% dos problemas está em um fala uma língua e o outro está falando outra linguagem. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Um quer construir um futuro, o outro quer desfrutar o agora. Um quer guardar dinheiro pensando no amanhã, o outro quer desfrutar hoje. E não importa o que seja gasto, ou o dinheiro que seja emprestado para fazê-lo, mas tem que ser agora. Você vai encontrar empresas que estão ruindo porque não há unidade. Como assim não há unidade? E aqui eu digo para você que é funcionário, né? Preste atenção, porque eu quero pegar você pelo pé. Você que talvez está pensando: pastor, não é uma mensagem teológica demais que o senhor está trazendo? Não, não é. Se você, na sua casa, não tem tido um bom ambiente, pode acreditar, o problema é a falta de unidade e a falta da mesma linguagem. Há mais de uma voz lá. Não há uma só. Eu já quero deixar claro que a resolução para todos esses problemas, em se tratando da família, e é claro da própria igreja, é que haja uma só voz, uma só linguagem. Qual é a linguagem? A linguagem se chama o Verbo vivo, Jesus Cristo. Jesus é a linguagem que unifica a vida dos homens, que traz unidade. Diga amém, eu recebo. Então, eu quero deixar claro para você, esse é o nosso foco, o nosso alvo. Mas voltando para os problemas que nós precisamos resolver. Uma empresa, você vai encontrar a empresa buscando que os funcionários falem a mesma língua. Preste atenção, meu irmão, porque se você está participando de uma empresa e você não fala a linguagem da empresa, você vai ter que decidir, pedir demissão se você não concorda. Peça demissão, mas não fique lá falando outra língua. A empresa contratou você para fazer determinado trabalho e você reluta e não faz. Você está escandalizando o Evangelho. Alô? Vocês estão aí? Você sabia que existem comércios que já estão buscando saber a fé da pessoa para poder vender? Quem aqui já sabe disso? Pouca gente, né? Pouca gente. Você sabia que já existem indícios de pessoas que, se descobrirem que a pessoa é uma pessoa de fé, está arriscado não contratar? Quem aqui já ouviu essa situação? Por quê? Porque talvez o povo que mais vive o espiritual e não entende que tudo é espiritual é o povo crente. E a pessoa está sempre querendo benefício. E ela não entendeu a linguagem da empresa. Meu irmão, se você trabalha no comércio, esse comércio tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. A loja tem que vender. Ela está aberta lá para isso. Você já deve ter visto aquele funcionário que vê a empresa prosperar e, quando vê ela prosperar, acha
um absurdo. Quem aqui já viu? Quem aqui já viu? Ah, ganha muito dinheiro aqui. Aí alguém sábio estiver perto vai dizer, né? Graças a Deus, né? Senão você vai ser mandado embora. É ou não é? Ou você acha que o patrão vai usar de misericórdia e vai se sacrificar pelo funcionário? Você acha? Ali é uma empresa, meu irmão. E a empresa tem que dar lucro, porque senão não paga as contas. Se não pagar as contas, vai demitir. E não adianta chorar, não. Então, se você é um funcionário, seja excelente. Seja bom vendedor, se a proposta é vender produto. Se você cuida dos bens de alguém, seja encontrado como José cuidava da casa de Potifar. Seja excelente. E eu tenho dito, meus irmãos, hoje pela manhã, na verdade, nós estávamos estudando uma doutrina que fala sobre a ordem social da nossa declaração doutrinária. E o primeiro fator da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, da nossa denominação, é que a ordem social se dá por meio de crentes que compreendem que precisam abençoar a sociedade por meio de uma excelência na profissão, por meio da excelência do convívio com as pessoas. E aí o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 15, o verso 13 e 14 e 15 especificamente, vão tratar desse assunto. E uma das palavras ditas lá é que o crente não seja murmurador, não fique reclamando. Meus irmãos, nós precisamos, e eu quero deixar claro essa orientação para você. Se você reclama do seu salário, mude a sua conduta, seja o melhor funcionário, seja um excelente funcionário, seu chefe vai reconhecer você. Se você procurar os donos de empresas, se você entrevistá-los, você vai ouvir que eles estão à procura de pérolas, eles estão à procura de pessoas que possam confiar, pessoas excelentes são postas em lugares estratégicos. Pastor, eu já estou vivendo essa situação, mas eu quero mais. Então, esteja lá, aprenda, cresça, multiplique, mas trace uma data que você vai abrir um negócio. E aí, meus irmãos, por exemplo, eu não vou falar desse assunto aqui hoje, né? Mas existe um texto em Eclesiastes que fala que devemos lançar o pão sobre as águas. Durante um bom tempo eu não entendia muito bem esse texto, eu confesso a você, eu ficava assim perguntando para o texto, mas na verdade eu nunca parei para estudar ele de verdade. E aí recentemente o que se entende sobre esse texto é o seguinte: lance o teu pão sobre as águas e com o tempo ele retornará com prosperidade, em outras palavras. E aí você vai estudar o texto, na linguagem de hoje você vai encontrar um versículo dizendo assim: invista o seu dinheiro em vários negócios, porque se houver uma crise no país, você, em outras palavras, você não vai passar aperto. Então, qual seria a aplicação disso para nós hoje? Como que nós poderíamos aplicar isso hoje? Você é funcionário, mas você está à procura de uma segunda renda. Como assim? Eu vou vender um produto na internet, eu vou vender um produto, vou divulgar um produto para alguém, vou aprender a fazer site, vou aprender a fazer algo em casa, online. Para você ter uma ideia, você pode ganhar dinheiro na internet digitando textos. Você pode ganhar dinheiro na internet fazendo legenda de vídeos. Você pode ganhar dinheiro através da internet expondo o seu negócio e como freelance você ser contratado. Outro dia eu vi uma empresa que fazia isso e a pessoa oferecia lá: eu ofereço R$1.000 para a pessoa fazer isso e isso, algo lá ligado a marketing digital. Por exemplo, existem pessoas que estão sustentando através de um negócio na internet onde ela oferece um serviço. Qual é o serviço?
A pessoa não tem tempo de organizar sua rede social, então ela trabalha organizando a rede social para a pessoa. Há pessoas pagando R$500 por mês por isso. E há quem consiga tirar aí, ter clientes nesse valor, pelo menos 6 clientes. E a pessoa trabalha em casa. Então, as possibilidades de negócio no nosso tempo são inimagináveis. Inimagináveis. Por quê? Porque, principalmente depois da pandemia, popularizou o trabalho por meio da internet. O que eu estou falando é que a Bíblia recomenda que você não tenha um só investimento como renda. Quantos aqui se interessaram pelo assunto gostariam de ouvir mais sobre esse assunto? Vou preparar para uma outra ocasião, mas eu só estou dando aqui um pedacinho para dizer que a Bíblia recomenda você ser uma pessoa multifinanceiramente. E aí talvez nós temos a explicação de tanta angústia. Por que tanta angústia? A pessoa tem uma única renda e ela de vez em quando passa por apertos complicados. E aí eu estou respondendo para você. A Bíblia já orientou que você não pode viver assim. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, só quer que eu trabalhe agora que nem um jumento, é? Eu digo, não, meu irmão, eu quero que você trabalhe com sabedoria. Você saiba. Eu conversava isso com uma pessoa essa semana, e aí a pessoa se interessou e disse, eu posso mandar para você alguns vídeos a respeito? Aí a pessoa disse, mas agora, eu mandei já tudo, né, para a pessoa. Mandei tudo já que eu tinha naquele momento. Por quê? Porque a pessoa, o ser humano, meus irmãos, eu quero lembrar, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado com ampla capacidade. Diga amém aí, meu irmão. Então, se você ficou cansado só de me ouvir nesse começo, repreenda esse cansaço aí, meu irmão. Porque você foi criado com ampla capacidade. Use essa capacidade. Então, eu quero aqui deixar claro, o texto fala de unidade, e unidade não se faz se não tiver a mesma linguagem. E agora, antes de encerrar, eu quero mostrar para você, em rápidas palavras, porque esse assunto não vai se encerrar aqui, eu vou continuar ele. Eu quero mostrar para você como a unidade é buscada por Deus. Deus quer a unidade no meio do seu povo. O texto é o texto do Evangelho de João, no capítulo 17, por gentileza. Capítulo 17, a partir do verso 6, nós encontramos aí a oração de Jesus pelos discípulos. Jesus está nos momentos que antecedem a sua crucificação. Ele está vivendo a situação que ele seria crucificado, ele está orando pelos discípulos. E aí o texto da palavra, ele destaca o seguinte: olha a oração de Jesus pelos discípulos. O versículo é o versículo 20. Todos encontrados, digam amém. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer. Diga glória a Deus. Jesus estava orando por nós aqui. Nós viemos a crer depois. Quando Jesus disse, eu não rogo somente por estes, ele estava falando dos 12. E ele agora ora pelos que hão de vir, pelos que hão de crer na palavra. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Então, o texto declara que Deus quer que tenhamos unidade, e essa unidade seja conforme Ele demonstrou a unidade
que foi manifesta no Pai, no relacionamento com o Filho e com o Espírito Santo. Então preste atenção, é que nem a preparação para o casamento. Você solteiro, você solteira, já entenda muito bem. Você precisa ter, desde o namoro, noivado, casamento, unidade. Essa unidade será com a conclusão do casamento, mas ela tem que começar na mesma língua, a unidade de linguagem. Conforme eu acabei de falar sobre casamentos com problemas, a empresa, quando ela busca a unidade, ela dá um treinamento, ela dá um investimento, buscando que a empresa fale a mesma língua, os funcionários aprendam como proceder. O maior empecilho de uma empresa está em a pessoa não querer trabalhar, não querer executar, já falamos sobre isso. Em matéria da preparação do casamento, como é que é o processo do casamento, meus irmãos, para o casamento? Olha só, a pessoa namora, ela vive feliz com o namoro, então ela, vamos lá, gente, vocês estão em dúvida, é? Rapaz, vou pregar até meia-noite, hein? Vamos lá? A pessoa namora, está feliz, então ela, noiva. Tem gente que já falou casar aí. Rapaz, o negócio é rápido, né? Vou pegar vocês, hein? Calma, gente, calma. Eu sei que vocês falaram noiva e casa, né? Eu sei que foi isso que vocês falaram, estou só brincando. Mas não podia perder a piada, né? Mas a pessoa vive bem no namoro, então ela noiva. Ela vive bem no noivado, então ela casa. E o que vai determinar uma caminhada assim? Eles estão caminhando bem no relacionamento, está havendo um relacionamento profícuo, frutífero, um relacionamento agradável para ambos. Então, dá para visualizar o matrimônio, viverem juntos? Dá para visualizar o matrimônio. E aí eu digo a você, eu acredito que você já sabe, né? Eu tenho uma regra que eu faço o casamento, mas eu tenho que fazer curso de noivos com o casal. Eu tenho essa regra. Agora por quê? Porque um casamento sem a linguagem correta, e a linguagem tem que ser rendida a Cristo, um casamento sem a sujeição ao Senhor, se os dois são crentes, não caminhará bem. E se um dos dois não é crente, nem casamento deve haver. Aliás, eu tomei uma decisão, e eu espero que todos compreendam, né? Tomei uma decisão de que eu não farei mais casamento misto. O que é um casamento misto? Um é crente em Jesus e o outro não. Meus irmãos, uma mulher precisa de apoio do seu marido. Se ele não ora pela sua esposa, porque ele não é crente, e não é porque ele é do diabo não, viu, irmãos? Não é do diabo não, ele apenas não foi tocado, ele não creu ainda, então ele não tem um compromisso com Cristo, de viver diante de Cristo, então ela vai precisar de apoio dele, e não haverá apoio em oração, porque ele não tem essa aliança. Por isso, como fica um pastor declarando sejam abençoados, se não há ali um ambiente de unidade, uma linguagem de unidade? No Éden, Adão e Eva estavam diante de Deus, e quanto mais estavam diante de Deus, mais abençoados. Quando a pessoa não serve a Deus e o outro serve, seja o homem ou a mulher, não importa o lado, haverá dificuldade. Imagine um homem servo de Deus, e aí a esposa, ela tem uma visão contrária à Bíblia, que ela não deve ser auxiliadora, ela tem que ter a vida independente, que ela não tem que compartilhar recurso, ela tem que ter o dinheiro dela. E aí o marido vai tentar ali conversar com ela, e ela livremente poderá dizer, mas esse é o seu compromisso, não o meu. É verdade ou não é, irmãos?
Porque a fé não é obrigatória. A fé é algo que deve ser gerado pelo próprio Deus no coração da pessoa. Senão não é fé, é opressão, é coação. Então eu quero deixar claro, irmãos, um pastor deve pregar a verdade, não pode fazer de conta que vai dar tudo certo, se a Bíblia diz que não vai dar. A Bíblia diz, não se põe jugo desigual. Por isso, meus irmãos, você que tem seus filhos, são solteiros, você precisa injetar nos seus filhos entendimento bíblico, para que eles tenham essa observação. Então, o texto mostra Jesus declarando, para que eles sejam um. E agora, aí você entende, Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos, basicamente, por quê? Porque durante esse tempo ele estava falando com eles a linguagem do céu. A linguagem do céu é o que nós precisamos. E aí, é claro, sem me delongar mais, mas só fazendo uma observação, Atos capítulo 2, Deus reúne as nações novamente. Você já conhece o texto? Atos capítulo 2, logo no começo, o Espírito Santo vem sobre os discípulos, eles são cheios do Espírito Santo, e então eles são mal compreendidos pela multidão que os rodeava. Estava ali alguns dizendo que eles estavam embriagados, porque eles falavam em outras línguas, e aqui eram outros idiomas. O texto diz, aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de uma nuvem, como de um vento muito forte, verso 2, né? E encheu toda a casa onde estavam assentados. Viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Repita aí, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos acompanhar juntos aqui na tela? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Aí, olha a lista de povos ali, de línguas: partos e medos, helenitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos, observe aí, e todos os temos ouvido em nossa própria língua, nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Só até aí, pode deixar esse versículo aí. Veja, eles falavam nos idiomas. Se você for estudar o texto, irmãos, vocês vão descobrir que ali estavam as nações representadas da época. Pastor, mas não tinha o inglês ali. O inglês é algo do futuro ainda, uma língua que ainda ia se formar, mas oriundo de uma destas que são citadas ali. Você sabe disso. Não tem ali uma porção de idioma, mas na época está ali as principais nações representadas. E eles falavam o quê? As grandezas
de Deus. Cada um ouvia. Eles sabiam que eles eram todos judeus, todos dali. Na época se falava o aramaico. Você sabe que na época de Jesus falava-se o aramaico comumente. O texto bíblico foi escrito em grego, porque era a língua mais escrita e mais lida em todas as nações. Mas ali naquele momento estão os discípulos falando as grandezas de Deus. E sabe o que é que Deus estava fazendo? Ele estava agora trazendo uma linguagem única. Qual era a linguagem única? Ele acabou os idiomas? Não. Ele quebrou a barreira dos idiomas, fazendo os seus discípulos falar nos idiomas que eles não conheciam. E a ênfase do que eles falavam eram as grandezas de Deus. Em outras palavras, queridos, o projeto de Deus foi que todos os homens estivessem unidos, falando a respeito do Criador dos céus e da terra. Você quer prosperar na sua casa? Que na sua casa todos estejam falando das grandezas de Deus. Você quer prosperar na sua empresa? Seja excelente funcionário. Quando te perguntarem por que você é excelente, fale das grandezas de Deus. Você quer ser excelente como solteiro? Seja aquele que vai se dedicar às coisas do Senhor. Você sabe, a Bíblia diz que o solteiro cuide das coisas do Senhor. O casado cuide das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Meus irmãos, não é fácil agradar a esposa, viu? É ou não é, homens? Um dia a mulher quer o pão com manteiga, outro dia ela quer pão de queijo. Aí tu traz no outro dia o pão de queijo de novo. Não, mas hoje não. É ou não é? Ou é só comigo isso? Hein? Meu irmão, é o protótipo. Todas as Evas são iguais. Elas foram criadas em unidade com Eva. E para que o homem agrade a sua esposa, ele vai ter que se esforçar. Por isso que casal não tem espaço no casamento para menino. Casamento é para homem. Tem que ser homem mesmo. Não é brincadeira não. Viu? Aí alguém diz assim: ah, pastor, mas eu não sabia que o senhor também tinha. Não, irmão, não é luta não. É uma bênção o casamento. Mas tem hora que você vai assim, né, comprar o pão de queijo. Eu tenho que comprar esse pão de queijo. Claro, mas você é abençoado em fazer isso, porque a Bíblia diz que é para você ser assim. Amém, queridos? Pastor, lá quem compra lá em casa é a mulher. Mude isso, viu? Você tem que proporcionar para a sua mulher, viu, meu irmão? E lá fora está proibido me falar que eu acabei com vocês, viu? Uma vez eu estava aqui pregando isso, o cabo lá fora disse: pastor, você acabou com a gente. Eu estou enrolado agora. Não fale isso para mim, não. Você casou e você é um abençoado. A Bíblia diz que quem recebeu uma esposa alcançou o favor do Senhor. Quantos foram favorecidos pelo Senhor aí? Essa mão que não quis levantar de pastor, não sei se foi Deus, não. Né? Dependendo da luta que o cabo estiver passando. Lembro do pastor Levi aqui uma vez, ele disse: olha, irmãos, alguns estão carregando uma cruz de chumbo, a minha de isopor. Quem lembra aqui disso? Quem lembra? Eu nunca esqueci essa conversa. Ele chamou de cruz do casamento. Não é uma cruz, irmãos, é uma bênção. Mas se você está aqui sofrendo, você precisa se render a Cristo. Você precisa de Deus na sua vida, meu irmão. E você vai acordar todo dia feliz da vida, para vencer em nome de Jesus. E o que é que nós chamamos de vitória? Viver o melhor que o Senhor nos deu. Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu mais de 2.000 promessas da Escritura. Ele nos deu tudo, meus irmãos, para que tenhamos uma vida abençoada. Então eu chamo você à reflexão hoje. Você precisa de unidade na linguagem. E a unidade na linguagem é Cristo Jesus, o Senhor. E aí então seremos um, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.
Põe a mão no seu coração aí. Põe a mão no seu coração. Meu Pai, na autoridade do teu nome, eu te peço, assim como essas mãos estão agora sobre o peito, sobre o coração, eu te peço o teu poder, Senhor, sobre este coração. Eu te peço a transformação, um coração rendido a Cristo, um coração verdadeiramente sujeito ao Senhor. Sim, Pai, eu te peço o teu poder sobre os teus filhos, e que esta semana, Senhor, seja uma semana extraordinária. Sim, meu Pai, extraordinária. E por que extraordinária? Por causa da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, do teu nome, que é sobre todo nome, sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa dos teus filhos, sobre os negócios, sobre todo o ambiente onde eles estiverem. Assim eu oro, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém.